O programa está oficialmente aberto hoje, dia 23 de maio de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque é sábado. E sábado é dia daquela feijoada com uma réstia mágica de coentro por cima. Com um detalhe, um triste detalhe, estamos no meio do aquecimento global. Sim, e a principal arma contra o aquecimento global é uma geladinha. Contudo, uma outra questão me deixa encafifado. Onde está aquele bando de músico mequetrefe para cantar a música para salvar a Amazônia? Onde está esse pessoal sem coração que quer deixar as girafas da Amazônia morrerem tostadas? Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, proteger a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Em meio a este aquecimento global, regressamos ao estudo deste livro aqui. A história original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, que traz uma mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, um grande escritor japonês do passado. Uma mensagem que nos foi trazida por meio do mestre Ryu Hokawa. E hoje estamos dando sequência à questão de Shambhala, mas em relação à questão da egrégora Shambhala. A gente precisa entender uma coisa, eu já disse isso em outros momentos, tem gente, quem já acompanha o Cuesta sabe disso, quem está chegando agora vai se inteirar que tanto o plano atemporal como o plano temporal, um é um reflexo do outro. Seja feita a sua vontade, tanto no céu como na terra, lembra? Então, lá existem cidades iguais às que existem aqui. Prédios, ruas, igualzinho. Um é um reflexo do outro. Várias cidades, cada qual com a sua vibração. As, digamos assim, que vibram em uma intensidade mais interessante, são aquelas que nós chamamos de paraíso, nirvana, e as outras que têm uma vibração parecida com este mundo em que vivemos, são vulgarmente alcunhadas de inferno. Mas vamos entender mais disso na sequência, ok, gente? No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna, sendo que, após a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida.
Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. Durante a mensagem, a Akutagawa fala que, desde os tempos antigos, os ascetas do Japão aspiravam ir para a China e a Índia, sim, atrás de Shambhala. A estrutura dimensional ensinada por Elcantari parece um edifício, mas há mais de um edifício, sim, é um edifício mesmo. Aquela forma de puleiro. Um apartamento, um andar em cima do outro, ou um andar abaixo do outro. Dado que as pessoas vivem em vários lugares e, atenção, diferentes eras coexistem no mundo espiritual. Se você quiser ir para Mu ou Atlântida, por exemplo, você vai a chamá-la e diz que quer ir para Mu ou Atlântida. Então, eles podem dizer, claro, vá em frente. Sim, eles podem dizer que a pessoa precisa de uma autorização. Lá não é a casa da sogra. E abre um portal para você, já que as eras de 10 mil ou 15 mil anos atrás ainda existem. Sim, essas eras dos tempos imemoriais, elas existem quando elas são alimentadas pelas entidades ou mesmo pessoas daqui que têm conhecimento dessas eras, porque são formas, pensamentos, elas dependem dessa alimentação para existir. E elas adquirem as formas que essas pessoas valorizam. Por exemplo, nós temos a egrégora de Aruanda. Aruanda tem lá um edifício com a forma do Taj Mahal. Existem egrégoras com a forma da Roma Antiga, Coliseu, aquelas praças, ainda no mesmo sistema dos imperadores, egrégoras, eu digo no plural, porque existem várias egrégoras com pirâmides, sim, do Egito Antigo, com os faraós, e aí vai por dinastia, cada dinastia tem a sua egrégora, com aquele seu faraó da sua época, que são as formas que as pessoas entendem como modelo. São modelos, gente. Eu vou dar até um Cinemateca do Mamá, um filme aqui que não... uma porcaria, todo mundo já viu pelo menos uma parte final dela, porque o filme inteiro é uma dor de barriga, que é o Titanic, do Cameron. Quando você chega ao fim do filme, tem a mulher lá, velha, que conta a história, ela morre. E aí ela vai para quê? Para a egrégora do Titanic, conviver o amor dela, porque lá é a forma, pensamento, onde o casalzinho lá teve o seu affair romântico, ou seja, é um lugar, é um período do tempo onde a felicidade é um período do tempo que está mais solidificado. A gente tem que entender, como eu disse, é uma questão vibracional. Vai variar, existem vibrações mais intensas e menos intensas. Ok? Vamos voltar aqui. Na obra Cidade do Além, esse livro tem um nome maravilhoso. Na obra Cidade do Além, há uma mensagem espiritual de André Luiz e Lúcius, trazida por Francisco Cândido Xavier e Eigorina Cunha, em que se lê que a cidade Nosso Lar, segundo informações veiculadas por André Luiz, foi fundada por portugueses distintos. Guarde, portugueses distintos, desencarnados do Brasil no século XVI, a partir de onde se localiza atualmente a governadoria. 2 pontos. A localização, ele está sobre o Brasil. Existem outras egrégoras sobre o Brasil. Essa é uma delas. Nós vamos tratar dela mais para frente. O funcionamento dela mais para frente. Quanto aos portugueses, a gente tem que entender que distintos por quê? Porque Portugal foi um país fundado pelos templários. E esses portugueses seriam os ascendentes dos antigos templários, que fundaram a Ordem de Cristo e a trouxeram para cá. Ou seja, gente que tinha conhecimento místico e capacidade para criar uma forma de pensamento aqui. Sendo que ele conta que naquele trato de terra, onde se vê edifícios de fino lavor e onde se congregam vibrações delicadas e nobres, os fundadores encontraram as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Sim, os índios. Qual que é a egrégora de um índio? É a oca. É lá onde ele vive, é o que ele tem como modelo de civilização. Mas povos mais antigos teriam a caverna. Uma caverna, existem também cavernas. E assim vai. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos os cenícios, que eles construíram no Rio de Janeiro a Pedra da Gávea, a esfinge da Pedra da Gávea e outros monumentos
religiosos, esses fenícios que morreram por aqui, eles também têm uma egrégora dessas construções do Rio de Janeiro, não desse Rio de Janeiro que tem aí, que isso daí deve ter também, como eu falei, questão vibracional, deve ter uma egrégora do inferno também para o Rio de Janeiro de hoje, para a bandidada. Voltando, à época em que se pronunciou o amigo espiritual, a cidade contava com cerca de 1 milhão de habitantes, de almas. Atenção agora. Tendo em vista que a cidade se divide segundo as necessidades de sua organização administrativa, permitindo-nos informar que a governadoria, órgão central, está assessorada pelo trabalho e organização de 6 ministérios, a saber, Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina, sendo cada ministério dirigido por 12 discípulos. Sim, o desenho da Távola Redonda, lembrando, os templários tinham uma ligação, além da ligação com os hebreus, uma ligação com a Távola Redonda. Os 12 assentos da Távola do Rei Arthur. Todos nós temos uma Távola Redonda em casa. Todo mundo tem e olha para essa tábua e se orienta por ela diariamente. É o relógio. Você pega o relógio, ele é redondo e tem 12 casas, 12 assentos. Ok? E aqui é um ponto curioso. Você pega todos esses ministérios, eles visam o quê? A adaptação daquele que morreu a este mundo atemporal, ou seja, ele saiu do mundo temporal, mas ele ainda sai com um resquício da vida, da atuação dele na matéria e no tempo. Ele sai ainda preso na matéria, ele ainda está preso às amarras da matéria e do tempo. Então ele vai para o da regeneração, para começar a se recuperar das moléstias, do auxílio, para ter... Ele não pode ficar sozinho, ele está morto. Ele pensa ainda que está vivo, mas não está. Da comunicação, para que ele aprenda a linguagem, do esclarecimento, para que ele entenda a função dele, e da elevação. A partir do momento que ele está esclarecido, agora ele vai se elevar para daí para o Ministério da União Divina, para se conectar com o divino, com Deus, que é a razão da religião. Doravante, a cidade tem a forma de uma estrela de 6 pontas, localizando-se a governadoria no centro do círculo da estrela. Essa estrela de 6 pontos, o que é? A estrela de Davi. 6 pontos. Essa estrela aqui é uma estrela cabalista, porque Davi era um mestre da cabala. Um triângulo aponta para cima, para o céu, e outro triângulo para baixo. E você vê que eles se cruzam, ou seja, isso aqui nós vamos trabalhar mais para frente. E entendendo que os templários estiveram na mesquita de Al-Aqsa, onde antes tivera o templo de Salomão, e fizeram escavações para tirarem os tesouros que ficaram perdidos lá, da época ainda de Salomão, dos sacerdotes e tal. E é por isso tem uma ligação. Os templários preservaram toda essa cultura mística. Ok? Mas vamos avançar um pouquinho, que eu quero chegar no outro ponto agora, que é a questão da administração. Então vocês viram que faz um giro, é para a alma fazer um giro. Aí vamos lá. Da governadoria parte as coordenadas que dividem a cidade em 6 partes distintas, afetas cada uma ao mesmo número de organizações especializadas em que se desdobra a administração pública representadas pelos citados ministérios. Ou seja, eles conseguem administrar cada ponta da estrela separadamente e travar o quê? As conexões futuras. Olha que organização. E com cidades... Aqui me lembra muito essa organização. Washington. Dá uma olhada no mapa de Washington e vai ver que tem uma coisa meio de estrela, de pontas da estrela, claro, com suas devidas discrepâncias, mas essa ideia de organização bem partes separadas para que você as administre separadamente para que elas trabalhem em conjunto, ou seja, manter a harmonia. O governo de uma cidade, de um estado, de um país, funciona através de quê? Harmonização. Harmonização dos poderes. Ok? Nós vamos para a cidade. À frente deles está a grande praça que os circunda e que,
para que se avalie o seu tamanho, está apta para receber comodamente 1 milhão de pessoas, com um piso semelhante ao alabastro, com muitos bancos ao seu redor. Por detrás existem fontes luminosas multicoloridas e em torno delas flores graciosas e delicadas. Além da praça temos núcleos residenciais em forma de triângulo e que se destinam aos trabalhadores de cada ministério. Sim, os que moram lá são só os trabalhadores, por quê? Porque as almas estão lá de passagem. Umas vão avançar no seu desenvolvimento espiritual e outras regressarão à Terra a fim de concluírem sua missão. Como eu disse outra vez, a missão foi feita de forma torta, eles têm que vir aqui dar uma ajeitadinha na coisa. Em todo caso, vamos para a estrela de Davi agora. O que acontece? Que é o símbolo da maçonaria, hein? O que acontece? Vamos lá. Emanuel Swedenborg, para explicar o funcionamento das dimensões, ele usou como figura de linguagem uma cebola, dizendo que são camadas transparentes e que todas formam uma figura única, turva. Contudo, é só uma demonstração das hierarquias. Tem a quarta dimensão, quinta dimensão, sexta, sétima e por aí vai. Só que todas estão interligadas. Todas estão interligadas, como os triângulos da estrela de 6 pontas de Davi. Elas estão interligadas. Cinemateca do Mamá. Essa semana eu estava assistindo aquele filme Exorcista, O Início, e eu estava vendo o padre Marian lá, indo se confrontar com o Pazuzu, exorcizar a moça, tá com o menino do lado andando numa caverna. Quem fez o filme tinha um conhecimento da coisa, mas não um conhecimento místico. Porque dá a impressão que quem olha que o padre está sozinho. Ele não está sozinho. Ele está com uma legião de anjos e demais entidades ao lado dele. Lembra de Cafarnaum, do demônio? Que fala, sou legião. Se há uma legião do lado de lá, há uma legião do lado de cá. Quando você ora na sua casa, você transforma a sua casa num palco religioso, você não está sozinho. Ou sozinho, você está com o seu anjo da guarda e as entidades que o assistem. Mais um exemplo aqui para vocês. Quando o padre celebra uma missa, a missa católica, por exemplo, dentro da igreja, não estão só os fiéis. Estão entidades alienígenas, de outros multiversos, os anjos e os demônios. Até os demônios vão amar. Sim, porque dentro da igreja existem pessoas mal intencionadas e o demônio está lá para recrutar soldados, novos soldados, sim. Dentro da igreja tem um monte de cidadão mal intencionado que vai lá para pegar uma santinha, né, para desencaminhar uma santinha. Na igreja evangélica tem um termo para isso que é papa crente. O papa crente, ele vai lá pegar a crente, a mulher, o cara chega, a mulher tá assim, sabe? Eu rezando, querendo dar um rumo para a vida dela, e o cara chega lá cheio de conversa fiada, não sei o que, aquele papo mole. E aí, o cara some 6 meses depois, a crente tá lá com um problema para apresentar pro pastor dela lá. É, gente, papa crente, sim. A mulherada tá aí também. Pensa que vocês não têm história, não. Tem também a mulherada que vai atrás dos santinhos também. Ah! A mulher chega lá na missa toda bonitona, né? Põe aquele salto alto, empina a bunda, levanta as tetas assim, aquela austeridade, chega lá e de olho isso e começa a dar bola pro santinho lá e o cara lá também. Pô, essa mulher tá me dando bola, cara. Que legal. E aí quando ele vai ver, ele tem 5 filhos para criar, dívida para pagar, fora os bandidos que andam atrás da mulher dele lá. É, meu. Sim, porque essa mulherada aí, essa mulherada que é a mulherada que apronta, cara. Você pega a capivara dessa mulherada, dá até medo. Você olha a capivara, você treme, cara. Você olha e ainda pergunta, você fez tudo isso nessa vida mesmo? Você não juntou essa capivara com a de outra mulher? Não, não. E olha que não tem tudo lá. E não tem tudo. Essa mulherada vai lá atrás do santinho. E muito caso o cara tá lá sozinho e tal.
Tá achando que tá saindo bem, meu? Ó, bicho. Tá achando que vai pro paraíso, velho? Ele vai pra antessala do inferno. Ele vai, quando dorme na cama, a cama daquela mulher é a antessala do inferno. Fica na antessala do inferno, sim. O quarto daquela mulher, a cama é a antessala do inferno. Não sabe o que vai custar aquilo. É, bicho. Por isso que o Satanás está na igreja. Para recrutar os soldados. Tem muitos soldados no meio religioso. Muito soldado. Muito aspirante a futuro Satanás junto. Ok? E dito isso, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Indireta, a começar pelos meus livros aqui, ó. A Máquina da Verdade, ó. Esse livro, Menino Veste Rosa e Menina Veste Azul. Não, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, hein, meu? Calma, meu, calma. Agora, tá vendo? Os capetas estão me atentando aqui. Menino veste azul e menina veste rosa. Pode dar pra molecada que isso aqui é do bem. Isso aqui não é livro de comunista, não. Ao outro livro, Romance a Saga de Kid Winchester, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Todos os links aí para você adquirir os produtos e contribuir com o Cuesta. Aí, método de arrecadação de fundo por via direta, ao apoio do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para assistir o filme do Bolsonaro aí, Dark Horse. Tem o link com letras de Mateus, meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop, e o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, pedir o contato do Naldo. Na sequência, é o grupo do Cuesta no Getter e o grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Sim, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, próximo evento, todos os caros. Denilson, próximo evento, o grande conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a 8ª de Natal, no sábado, dia 30 de maio de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 30 de maio de 2026, às 18 horas, o grande conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a 8ª de Natal. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!